Como comprar um camaleão? Comprando um camaleão. Saiba se você já está preparado para comprar um camaleão. Esse animal pode ter um alto custo de manutenção. Antes de comprá-lo, descubra se você está pronto para assumir o compromisso. É possível começar analisando qual o custo para manter um camaleão, o gasto anual. Por exemplo, com alimentos, suprimentos, veterinário, pode ficar entre R$ 3.000 a R$ 4.500. Veja qual é o orçamento atual para saber se você pode gastar um valor extra de R$ 350 por mês. Nos cuidados com o bichinho. Uma gaiola pode exigir uma quantidade de energia razoável para ser montada e mantida. Por exemplo, a umidade e a temperatura devem ser monitoradas diariamente. A gaiola também deve ter uma grande quantidade de galhos e folhagens para que o animal possa escalar e mastigar. Fale com um especialista em camaleões ou com alguém que cuide de um para ter uma ideia melhor do que é necessário. Escolha uma loja de animais ou um viveiro com boa reputação. Comprar o bicho de estimação num desses lugares famosos é uma garantia de que o animal seja saudável. Um veterinário especializado em animais exóticos pode recomendar criadores de camaleão respeitáveis. Se houver alguma exposição de répteis na região, é uma boa ir a tais feiras para conhecer os criadores ou pedir indicações. É possível conseguir algumas informações sobre criadores de camaleão em revistas de répteis. Descubra se há algum pet shop local que venda camaleões. Caso não haja, os funcionários da loja podem indicar o nome de outros locais confiáveis que ofereçam essa opção. Compre um camaleão criado em cativeiro. Em comparação a camaleões silvestres que foram capturados, o animal criado em cativeiro é mais saudável, menos estressado e tem menos tendência a portar muitos parasitas. Além de ter mais parasitas, o camaleão que é capturado geralmente está mais desidratado do que aqueles criados em cativeiro. É ilegal capturar e transportar camaleões silvestres. O envio de camaleões silvestres pode resultar no encurtamento da vida do animal em cativeiro e no aumento da taxa de mortalidade durante o transporte. Uma loja de animais ou um criador com boa reputação não devem estar envolvidos na captura e transporte de camaleões silvestres. Onde quer que você compre o camaleão, verifique se ele foi criado em cativeiro e não capturado. As espécies de camaleão que costumam ser criadas em cativeiro com mais frequência são o camaleão do Iêmen e o camaleão pantera. Compre um filhote. A longevidade varia de um camaleão para outro, mas em geral, a maioria deles chega até os 10 anos de idade. Ao comprar um camaleão filhote, é possível ter a companhia do animal de estimação por mais tempo. Procure sinais de doenças no animal. O criador ou a loja de animais conceituada deve fornecer o histórico médico completo do camaleão que se pretende comprar. No entanto, você deve verificar por conta própria se ele é saudável antes de comprá-lo. Verifique os olhos. Olhos fundos indicam desidratação. Olhos fechados durante o dia indicam um mal-estar geral no bicho. Se o camaleão tiver uma cor escura ou apagada, ele está estressado, doente ou resfriado. Um camaleão com anomalias ósseas, por exemplo, coluna curvada, maxilar inchado, pernas arqueadas,
Provavelmente possui uma doença metabólica óssea por conta de deficiência de cálcio. Ao notar um material parecido com queijo ou uma coloração verde na boca do animal, pode ser que ele esteja com uma infecção chamada estomatite ulcerativa. É provável que ele esteja doente caso o animal não suporte ser pego e manuseado e ficar sibilando ou abrindo a boca. Por exemplo, a fim de assegurar que o camaleão esteja saudável, o criador ou o funcionário da loja podem realizar exames de fezes rotineiros no animal, além de administrar um vermífugo para a profilaxia de parasitas. Não compre um camaleão doente. Não compre um camaleão pela internet. É preciso evitar comprar um animal dessa maneira por diversos motivos. Em primeiro lugar, o camaleão tende a não ficar bem quando é despachado para entrega. O transporte é muito estressante para ele, o que pode deixá-lo muito doente ou causar a morte durante a viagem. Além disso, não é possível ver o animal até que ele seja entregue caso você o compre pela internet. Dessa maneira, não dá para saber se ele está doente ou ferido e depois já é tarde demais. Preparando o habitat do camaleão. Escolha um modelo e um tamanho de gaiola para o camaleão. Prepare o habitat do réptil antes de levá-lo para casa. Na verdade, você pode começar a fazer isso depois de decidir ter tal bicho de estimação. O camaleão cresce rápido, então é preciso comprar uma gaiola bem grande. O tamanho mínimo recomendado é de 90 cm por 90 cm x 1,25 cm. Uma gaiola de tela ou de arame. Um viveiro de vidro com cobertura de tela ou uma gaiola grande de pássaros são locais adequados para um camaleão. Essas opções só são aconselháveis caso você more em um lugar com uma temperatura ambiente superior a 30 graus Celsius. Caso contrário, o camaleão vai sentir muito frio. Esses animais gostam de subir e se empoleirar em ramos. Por isso uma gaiola alta é ideal. O biotério é a solução de moradia ideal. Ele tem 3 lados feitos de madeira ou de algum material isolante e a fachada de vidro. É uma boa solução para manter a temperatura, além de ter uma boa ventilação. Em lojas de animais há diversos modelos de gaiolas para se escolher. Coloque a gaiola em um cômodo tranquilo da casa. O camaleão pode se estressar facilmente. Ponha a gaiola em um local que seja relativamente livre de ruídos e distrações. Nesse cômodo, mantenha a gaiola fora da incidência direta e contínua da luz solar para evitar o superaquecimento. Posicione a gaiola de modo que ela possa permanecer na sombra durante o dia. Coloque um substrato. O substrato é o material que se costuma usar para forrar o fundo da gaiola. Ele deve facilitar a limpeza e também ser confortável para o animal caminhar. Um bom exemplo de substrato é o papel de embrulho, jornal e papel toalha. Não use aparas de madeira, areia ou musgo como substrato. Esses materiais podem causar um bloqueio no intestino do bicho caso sejam ingeridos por ele e também podem abrigar bactérias, ácaros ou mofo. Os substratos devem ser substituídos uma vez por semana e o fundo da gaiola deve ser lavado com água sanitária e água. Toda gaiola deve ser cuidadosamente limpa uma vez por mês. Ponha galhos dentro do local. Como o camaleão adora árvores, ele vai querer ter muitos ramos para subir e ficar empoleirado.
Os galhos devem ter diâmetros diversificados. A variedade da grossura dos ramos incentiva o camaleão a usar os pés de diferentes maneiras. Colocar ramos horizontais e verticais também pode fornecer mais diversidade no ambiente para ele. Escalar. Galhos com diversas grossuras e sentidos enriquecem o ambiente do camaleão. Uma loja de animais pode vender galhos junto com itens para prender os ramos na gaiola. Adicione folhagem à gaiola do seu bichinho. É importante escolher o tipo de folhagem correto para colocar lá. Os hibiscos, a jiboia e a figueira são todas boas escolhas de folhagens. A areca bambu e o imbé também são boas escolhas. Não se esqueça de lavar as folhas antes de colocá-las na gaiola para retirar quaisquer produtos químicos. Você também pode usar folhas de plástico, mas é preferível usar as verdadeiras. Borrife água diariamente na folhagem para deixar a umidade ideal, entre 50% a 70%, dentro da gaiola. A nebulização também cria uma fonte de água. Gotas de água que caem das folhas. Você pode comprar um nebulizador com timer em um pet shop local. Coloque várias lâmpadas na gaiola do camaleão. As lâmpadas fornecem uma fonte de luz e calor para o bicho de estimação. Um tipo de iluminação que você precisa é a lâmpada especial para répteis que aquece um ponto específico da gaiola do camaleão. A temperatura recomendada naquele local é de 32 a 40 graus Celsius. A lâmpada incandescente pode ser usada como iluminação para répteis, mas pode ser necessário experimentar diferentes potências para descobrir qual é a que produz a temperatura ideal. A lâmpada fluorescente pode ser posicionada perto da lâmpada para répteis. Essa iluminação fornece os raios UVA e UVB que o camaleão precisa para produzir a forma ativa de vitamina D3. Uma luminária ajuda a manter as luzes situadas sobre a gaiola. Não use pedras aquecidas como fonte de calor, pois elas podem queimar o camaleão. Luzes noturnas não são recomendadas, pois elas podem aquecer demais a gaiola durante a noite. Use um termômetro para manter a temperatura da gaiola entre 26 graus Celsius e 32 graus Celsius durante o dia e em torno de 20 graus Celsius durante a madrugada. As lâmpadas devem ser trocadas a cada 6 ou 12 meses.